Nesta aula, vamos concluir os scripts de filtro do nosso formulário. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo form filtro clientes-js. Nesta aula, nós vamos concluir a programação da função de filtro, fazendo a função de retorno. Então, vamos lá. Primeiro passo é verificar se tem registros para carregar na tabela. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável dados for igual. E agora, vocês vão acessar o arquivo macrosfiltroclientes.js. Na última aula, nós fizemos a função filtroClientes. E esta função, ela vai retornar: não existem dados para este filtro quando não encontrar registros. Copiem este texto, volta no nosso código, Ctrl V dentro dos parênteses do if. Se entrou neste if, eu vou acionar a caixa de mensagem. M vai ser igual a variável dados. Ponto e vírgula. Próximo passo é acionar a function caixa msgbox. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Se eu não tenho dados para carregar na tabela, eu vou sair do código neste ponto. Return false. E ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, significa que nós temos registros para carregar na tabela. Neste caso, nós precisamos referenciar o corpo da tabela. Var, eu vou chamar esta variável de corpo tabela. Corpo tabela vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas, precisamos informar o ID do corpo da tabela. Então agora, acessem o arquivo formfiltroclientes.html. Localiza o corpo da tabela e copia o ID. Volta no código, Ctrl V dentro das aspas duplas. Próximo passo é fazer um laço que vai percorrer todos os dados. Podem copiar a variável dados ponto for each, for EAC. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses nós vamos ter uma function. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses da function, variável R. Fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E podem colocar depois dos parênteses, ponto e vírgula. E dentro deste laço, a cada linha que o laço passar, nós precisamos criar cada célula de cada coluna da nossa tabela. Então vamos lá. Var coluna, eu vou chamar de coluna 1. Vai ser igual a document.createElement. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. Nós vamos criar uma célula, que é o objeto td. Ponto e vírgula. Criamos a célula, agora precisamos atribuir um texto a esta célula. Podem copiar a variável coluna.text, text,
content. Text content vai ser igual a variável R, abre e fecha colchetes, coluna 0, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, criamos a célula da primeira coluna e colocamos o texto. Para as demais colunas, vai ser bem simples. Podem copiar estas duas linhas, coluna 2, vai receber o texto da coluna 1 do array dados. No meu exemplo, coluna 0 vai ter a data, coluna 1, o nome do cliente. E assim eu vou seguindo a sequência. Cola novamente, coluna 3, coluna 2. Cola novamente, coluna 4, cuida para alterar certinho. São 3 pontos que precisa alterar. Coluna 5, coluna 4 do array. Cola mais uma vez, coluna 6, vai receber a coluna 5 do array. Coluna 7, vai receber a coluna 6 do array. E a coluna 8, vai receber a coluna 7 do array. Vai ser 9 colunas, pessoal. Então, temos mais uma variável. Coluna 9, porque na nossa base de dados, nós temos 9 colunas. Desta forma, criamos uma célula para cada coluna. Próximo passo é criar uma linha na nossa tabela, que é o objeto tr. Então, vamos lá. Var, eu vou chamar esta variável de linha. Linha vai ser igual a document.createElement. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto tr, que se refere a uma linha da nossa tabela. Ponto e vírgula. Criamos a linha, agora nós precisamos colocar as células das colunas. Então, variável linha, ponto, appendField. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, nós vamos informar as colunas. Primeira coluna, coluna 1. Ponto e vírgula. Para as demais colunas, vai ser bem simples. Podem copiar esta linha de código e colar abaixo e alterar a coluna dentro dos parênteses. Precisa uma linha de código para cada coluna. No nosso caso, vai até a coluna 9. Coluna 4, coluna 5, coluna 6. Cuidem para alterar o número da coluna dentro dos parênteses. Coluna 8 e, por fim, a coluna 9. Desta forma, montamos a linha para carregar na tabela. Próximo passo é colocar esta linha no corpo da tabela. Podem copiar a variável corpo tabela, ponto appendField. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a nossa variável linha. Ctrl+C, Ctrl+V. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e já podemos testar. Lembrando que o nosso filtro vai ser acionado ao clicar no botão filtrar. Aba menu, executando o formulário de filtro. Quando nós clicar no botão filtrar, se não tiver critérios para o filtro, precisa carregar todos os registros.
clicando no botão filtrar. E olha que show, pessoal! Caso não funcionou no seu formulário, clica com o botão direito do mouse sobre o formulário e vai em Inspecionar. E nesta janela do lado direito, acesse Console e dá uma olhada se tem alguma mensagem em vermelho. Por enquanto, eu carreguei todos os registros. Mas e o filtro? Será que está funcionando? Vamos pegar o cliente Luan. Filtrar. Show de bola! Carregou corretamente. Se eu não informar critério, precisa retornar todos os registros. Estado Acre. Filtrar. Show de bola, pessoal! Funcionando corretamente o nosso filtro. Na próxima aula, nós vamos aprender a acionar o filtro quando o usuário selecionar uma opção nos objetos de lista suspensa e também nos campos de texto. Pessoal, vamos finalizar esta aula por aqui, lembrando que os códigos da videoaula vão estar no comentário fixado abaixo do vídeo.